Olá, na entrevista eu converso com um médico infectologista e professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Júlio Croda. Nosso bate-papo é sobre a pandemia do novo coronavírus. Doutor Júlio, seja bem-vindo à nossa programação aqui da TV UFMS. Muito obrigada por nos atender. Para mim é um prazer, Ida Garcia, estar aqui junto com a comunidade do UFMS. Eu que sou docente do curso de Medicina, é uma oportunidade muito interessante de estar esclarecendo todos os nossos alunos, docentes e técnicos. Doutor, o pior já passou, estamos passando ou ainda vamos sentir os sintomas pela frente da Covid-19? Historicamente, os vírus respiratórios circulam mais no meio de junho, julho e agosto. Então, nós iniciamos uma circulação importante em junho, nossa economia está totalmente flexibilizada, a maioria dos serviços funcionando normalmente. Dourados, aqui no estado, já tem um aumento significativo, com a taxa de ocupação de leitos de terapia intensiva já no seu limite, e a gente espera também que haja um aumento significativo aqui na cidade de Campo Grande, inclusive, infelizmente, com óbitos, e que o vírus ainda circule bastante até agosto em todo o estado. Bom, a gente então deve levar em consideração a flexibilização, né? Aumentou de 30 para 60 a lotação em academias, ônibus funcionando também, a prova de roupas em lojas e outros decretos também que estão em vigor em relação a essa mobilidade, né? Circulação de pessoas. Existe muita dificuldade do entendimento que nós estamos numa curva ascendente, e é importante evitar a abertura de serviços não essenciais, porque isso você aumenta a circulação. Ninguém vai para um bar para permanecer o tempo todo de máscara. As pessoas vão para o bar, consomem bebidas, consomem alimentos e geralmente sem máscara. Diferente, por exemplo, de um evento fechado, de um evento com poltrona marcada, onde você pode garantir o distanciamento social, onde você pode garantir que todos usem máscara num evento, por exemplo, cultural. Então, é importante entender o risco de cada atividade e, nesse momento, evitar qualquer flexibilização de atividades que levem a uma maior taxa de contaminação da população, um aumento importante do número de casos. Ou seja, o saldo virá e de forma negativa, né, doutor? Exatamente. Então, assim, essas aberturas, essas flexibilizações têm que ocorrer de forma paulatina e a cada 2 semanas verificar o impacto no aumento do número de casos. A abertura irrestrita de todas as atividades econômicas gera um salto importante no número de casos, como ocorreu no mês de junho, e isso pode impactar no chamado efeito ioiô. Abriu e vai ter que fechar daqui uns dias. E isso traz um impacto muito maior para a economia do que uma abertura gradual, controlada, mantendo os níveis de leitos de terapia intensiva, a taxa de ocupação menor que 80%, e só progredir essa abertura se tiver certeza que existe um patamar adequado. Caso contrário, existe a necessidade de voltar atrás, intensificar as medidas de distanciamento social para justamente preservar os leitos de terapia intensiva. Conter a doença é responsabilidade de cada um ou também tem um papel fundamental do poder público? É muito fácil responsabilizar só a população. No momento que você flexibiliza a atividade econômica, o trabalhador vai ter que trabalhar, ele vai ter que pegar transporte público. A maioria da transmissão não ocorre na aglomeração, ocorre justamente no transporte público, está intimamente relacionada com o movimento das pessoas e não propriamente no ambiente de trabalho, onde existem todas as precauções que são reportadas e são regulamentadas pelo decreto. Então, é importante que, à medida que você flexibiliza, cada atividade que flexibiliza, aumenta a necessidade da pessoa sair. É muito fácil você falar para a população, não vá para a rua, mas o emprego retornou, o empregador solicita que ela retorne às atividades e a população não tem opção.
vai ter que retornar para garantir o seu ganha-pão. Então, é importante entender que a responsabilidade, nesse momento, é do gestor também, porque o gestor que determina essa velocidade de reabertura da economia, das atividades não essenciais. Tem a sensação de negação à doença. Ainda existem muitas pessoas que acham que é política, que é um jogo econômico. A negação e a politização da pandemia traz um prejuízo enorme para toda a população. Nós vivemos uma politização da principal medida efetiva do controle da pandemia, que é o distanciamento social, e atualmente nós vivemos outra politização em relação à medicação. Existe muitos médicos, inclusive com apoio do Conselho Federal de Medicina, suportando o uso de medicações que não têm nenhuma evidência científica comprovada. Então, e a politização do uso da medicação também é um fator importante, é um fator de confundimento. A população acredita que usando uma medicação que não tem nenhum benefício provado, ela pode prevenir o Covid. Então, isso é fruto de fake news, infelizmente suportada por alguns órgãos que deveriam ter um controle maior da comunicação mais adequada, baseada na parte científica técnica, e induz a população a achar que tomando alguma dessas medicações que não tem comprovação nenhuma, ela tem uma prevenção de 100% em relação a adquirir a doença e também desenvolver os sintomas leves e severos. Ou seja, tudo isso que o senhor mencionou agora é o que funciona de fato na prevenção. Na prevenção, as únicas medidas que nós temos são medidas gerais de prevenção. Nós não temos nenhum tratamento efetivo para o Covid-19 e nem tampouco nenhuma vacina. Bom, para quem está nos assistindo, então, o que o senhor quis dizer é que a prevenção é importante justamente porque a ciência ainda não validou nenhum medicamento eficaz. Nenhum medicamento foi comprovadamente eficaz até o momento. Para os casos graves que necessitam de oxigênio suplementar, tem uma indicação específica de corticoide, mas só para os casos graves. E todas as medicações antivirais que estão sendo difundidas em diversos grupos de trocas de mensagem nas redes sociais, elas não foram comprovadamente efetivas para o tratamento do Covid-19. Doutor, diante de tudo isso, quais são os fatores que podem contribuir para prolongar a duração de uma pandemia? Tudo isso, né, que o senhor acabou de falar até agora. Principalmente, não só a duração, mas a gravidade. Muitas vidas que poderiam ser salvas com medidas simples de prevenção e que não são adotadas porque existe uma disseminação de fake news que faz com que a população acredite que existem outras formas de prevenir ou de tratar a doença e, dessa forma, não faz o distanciamento social, não usa máscara, não acredita que o vírus mata. A gente vê fake news falando que a maioria dos pacientes que vão a óbito não é Covid, isso é mentira. Então, essa disseminação da fake news, principalmente na população com um nível educacional menor, gera uma não aderência às medidas que realmente são efetivas e, portanto, uma maior taxa de contaminação, maior necessidade de leitos de UTI e maior óbito também, infelizmente. Para a ciência, o coronavírus ainda está sendo estudado em relação ao comportamento, né? Ainda tem muita coisa para ser descoberto em relação ao coronavírus. Nesse momento que a gente ainda não sabe, por exemplo, por quanto tempo você tem a imunidade adquirida após infecção? Por quanto tempo a vacina vai garantir imunidade? Será que você vai ter que vacinar todo ano? Será que quem teve a infecção está imune à nova infecção? Isso só o tempo dirá. Quantos por cento da população precisa adquirir o coronavírus para você ter um impacto na epidemia, a imunidade de rebanho? Também não sabemos. Então, a doença nova, que foi descoberta em 31 de dezembro de 2019, nós estamos aí com menos de um ano de doença, com a provável vacina desenvolvida
até final desse ano, então foi um avanço incrível em um ano, né? A gente poder ter possibilidade de vacina ao final desse ano, a gente tem que agradecer a ciência, os cientistas, as instituições de pesquisa, as universidades, que fazem a diferença, e é por isso que é importante o investimento maciço em universidades e institutos de pesquisa, porque agora, durante a pandemia, quem está respondendo, quem pode realmente trazer uma solução definitiva é justamente essas instituições através do desenvolvimento de vacina. Ou seja, a ciência pode salvar essa saúde, que o problema já se tornou, né, mundial, global. Aqui mesmo na nossa universidade, eu estou liderando um projeto, né, que conta com a parceria da Universidade de Melbourne, financiado pela Fundação Gates, com apoio da OMS, que a gente vai fazer um estudo clínico de revacinação de BCG dos trabalhadores de saúde de toda Campo Grande, 2.000 trabalhadores, para ver se a vacina de BCG, essa vacina que a gente toma na infância e suscita uma resposta TH1 muito forte, se ela protege contra o Covid também. Ou seja, a UFMS cumpre muito bem esse papel em relação à ciência, né? Prova disso é esse seu projeto. Sim, a UFMS cumpre muito bem. Nós estamos auxiliando o Estado no drive-thru, com a professora Ana Rita, professor James, auxiliando o diagnóstico dos pacientes que precisam desse diagnóstico e comparecem ao drive-thru. Nós temos esse projeto agora que envolve um clinical trial. Nós estamos também em 2 trials importantes, um do plasma convalescente com a Hemosul e outro com a OMS, que é o Solidariedade, que envolve novas drogas que a gente vai avaliar no regional do hospital universitário, tanto plasma como novas drogas. Então, assim, a universidade cumpre seu papel e pode ofertar aí realmente, através de estudos sérios, possíveis tratamentos ou vacinas aqui no estado do Mato Grosso do Sul, especialmente em Campo Grande. Então, esse é o papel da universidade, das instituições de pesquisa, contribuir na resposta à pandemia. Doutor, quais são os tipos de exames para diagnosticar a Covid e qual que é a eficácia de cada um? Então, a gente tem o RT-PCR, esse é feito no LabDeep, na Faculdade de Medicina, esse que é coletado suave nasal. Esse é importante para detectar o vírus. Ele pode detectar o vírus já no primeiro dia de sintoma, idealmente coletado até o 7º dia. E essa é a marcação do drive-thru ou também a coleta lá no Ayrton-Senna. Então, você coleta um suave nasal, né, e você tenta detectar, através de biologia molecular, o RNA viral. Esse exame é o principal, porque esse exame ele detecta bem precocemente, no primeiro dia de sintoma, e você pode proceder às medidas de isolamento desse paciente e dos seus contatos para evitar contaminar outras pessoas. O outro teste são os testes sorológicos, que pode ser o teste rápido ou pode ser quimioluminescência. Os testes sorológicos, ele depende de uma resposta imunológica, de anticorpos IgM e IgG, ou os dois no mesmo momento. E essa detecção de anticorpos começa a acontecer a partir do 8º dia em 50% dos pacientes, a partir do 10º, 90%, e depois do 14º, 95%. Doutor, em relação ao protocolo de casos confirmados e suspeitos, o principal é obedecer à janela imunológica dos 14 dias, é isso? O principal medida efetiva no momento que você tem a flexibilização da economia para você controlar essa curva epidemiológica é fazer o que a gente chama de contact trace efetivo. Quer dizer, identificar o mais precocemente todos os casos, e isso é preciso ofertar exames, principalmente de RT-PCR, para toda a população, não ter nenhum tipo de delay em marcação, entrega desse resultado. E o segundo momento é rapidamente, do paciente positivo que você identificar, entender todas as pessoas que tiveram contato com esse paciente e proceder também ao isolamento por 14 dias. Em relação a medicamentos usados em pacientes graves, por exemplo, a experiência médica ainda não é uma evidência científica. Ainda não temos nenhuma evidência, e por isso que todas as medicações têm que ser
testadas através de um protocolo de pesquisa, porque a gente garante que a gente está sendo avaliado. Existe um termo de consentimento livre esclarecido que o paciente assina, principalmente entendendo que tem riscos e benefícios na utilização daquele medicamento específico, daquele tratamento que está sendo testado. A vantagem de ter instituições de ensino é que você traz para os estados esses novos ensaios clínicos e oferta uma possível medicação que possa ter alguma eficiência. E é isso que a gente está tentando fazer sobre a ótica da pesquisa e não do empirismo, do charlatanismo, vendendo tratamentos milagrosos que podem trazer mais mal do que benefício para o paciente se não for monitorado da maneira correta dentro de um protocolo de pesquisa. Doutor, queria que o senhor fizesse as considerações finais. Qual que é a sua prescrição médica aí para quem está nos ouvindo, nos assistindo? Eu acho que é importante respeitar as medidas de distanciamento social, é importante evitar contato com outras pessoas. Se isso ocorrer, utilize máscara. E é importante também que todos que estão nos assistindo valorizar a universidade pública, as instituições públicas, que estão dando resposta nesse momento à pandemia, com estudos de modelagem, com ensaios clínicos, com um referencial técnico muito importante para auxiliar a resposta brasileira. A gente sabe, por exemplo, que a Fiocruz, junto com a Universidade de Oxford, vai produzir uma vacina. A gente aqui está testando a BCG junto com a Universidade de Melbourne. A gente sabe também que tem a Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo, testando a vacina de Oxford. A gente tem o Instituto Butantan também avaliando uma vacina chinesa. Então, são instituições públicas, laboratórios públicos que fazem pesquisa, que vai trazer a solução definitiva para a doença. Doutor, muito obrigada pela participação aqui na programação da TV UFMS. Até a próxima. Muito obrigada. Até a próxima. Abraço, Ida. No entrevista, eu conversei com o médico infectologista e também professor da UFMS, Júlio Croda. Nosso bate-papo foi sobre a pandemia do novo coronavírus. Até o próximo programa.